Bom, boa tarde mais uma vez, obrigado por terem vindo até aqui, espero que tenham já passeado um pouquinho, não sei se comeram alguma coisa. Não, nada? Então é melhor que estão com fome, não vamos prestar atenção ao que eu digo. Vamos lá. Vocês queriam falar sobre a América Latina, é isso? Na situação atual, etc. É isso? Muito bem. Bom, vamos começar pelo começo. Não sei qual é o começo, mas América Latina. Qual é a homogeneidade possível num continente desse tamanho, que vai lá desde a fronteira dos Estados Unidos até a Patagônia? É difícil, né? Porque são países que vêm de origem que não é a mesma. Uns foram resultado da ocupação espanhola, outros da ocupação portuguesa. E, por outro lado, a própria ideia de que isso aqui chamava-se América Latina não é antiga. A denominação América Latina foi no século XIX, foi uma invenção dos franceses, os intelectuais franceses e políticos passaram a falar de América Latina porque não queriam que se dissesse América Espanhola, né? Até porque havia também possessões francesas na região. Mas a verdade é que, a despeito disso, existe uma certa homogeneidade de modo de ser cultural nessa região. Tem muitas diferenças, mas tem uma certa homogeneidade cultural, primeiro porque a língua, embora não seja a única, elas são próximas, é o português e o espanhol, né? Essa homogeneidade já vinha da Espanha e de Portugal. São dois países próximos que um sempre andou em conflito com o outro, um com inveja do outro, mas, de qualquer maneira, são ambos de uma certa mesma raiz cultural. São católicos de origem, todos eles passaram por momentos semelhantes, por exemplo, no tempo da Inquisição, quando houve a reação da Igreja Católica, lutaram contra a invasão árabe. Portugal não foi tão invadido assim, mas foi. A Espanha foi bastante, os árabes moraram séculos na Espanha, né? Aliás, nessa época a Espanha era um país bastante tolerante, não havia como hoje essa intolerância entre católicos e muçulmanos e judeus. Depois aquilo ficou muito intolerante por causa da Inquisição, mas enfim, tem uma certa formação que já veio de lá com similitude, e o fato de que essas línguas sejam línguas próximas, não são a mesma, mas enfim, os brasileiros pelo menos entendem alguma coisa dos espanhóis, não vice-versa, mas enfim, a semelhança. E tem uma outra semelhança que é tão importante quanto esta, é que são países que foram colonizados pelos europeus, que foram, portanto, dependentes de países europeus, que tiveram que lutar por sua independência e que se colocaram diante do mundo numa situação também semelhante, porque eram países que não estavam no centro do sistema capitalista, estavam na periferia, nos limites desse sistema, e, de alguma maneira, dependiam dos outros lá do centro. Então, isso dá um conjunto de fatores que homogeneizam a América Latina. Bom, deixando a história e vindo para as coisas mais presentes, nos últimos, digamos, 30 anos, houve muitas modificações na América Latina, muitas, nessa região. Por quê? Primeiro porque essa região sofreu, como o mundo todo, com as consequências de uma divisão maior no mundo, que era a luta entre a União Soviética e o chamado mundo ocidental, Estados Unidos e outros, né? Então, essa luta levou, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a disputa pelo poder e pela visão sobre como é que se organiza a sociedade, se vai ser com o comunismo ou com o capitalismo, levou uma briga muito forte, pelo menos do ponto de vista ideológico, de posições, de coisas, e um espírito armado de uns contra os outros. A esse período se chamou de Guerra Fria. Bom, e nesse período da Guerra Fria, por consequência, essa região sofreu uma série de processos, porque nesse momento os Estados Unidos eram muito intervencionistas, e, por outro lado, aqui, na medida em que houve países que tenderam a se aproximar, embora longínquamente, de um modelo mais socialista, longínquamente, com exceção de Cuba, que fez, né? Mas, por exemplo, como o Chile, que não era propriamente isso, mas ia nessa direção, houve intervenção, etc., e esses países depois passaram a sofrer os efeitos de uma reação muito forte que resultou em ditaduras. Então, houve muitas ditaduras na América Latina nos anos 70, 80, e isso não se explica senão pela Guerra Fria, porque qualquer mudança que fosse haver aqui era percebida como se fosse um desafio, e o outro lado se organizava e não deixava, e brigas muito, muito intensas, os países se dividiam, e um lado que ganhava do outro impunha uma regra.
Bom, então, na verdade, houve um período longo em que esse país, inclusive o Brasil, esses países todos passaram a estar regidos por regimes autoritários. Bom, nesse mesmo momento, mas por outras razões, o mundo estava mudando muito também do ponto de vista econômico, porque estava havendo o que hoje se chama de globalização, né? Houve muito investimento industrial, né, em alguns desses países, houve muita transformação nesses países, e quando terminaram os anos 80, com a queda do Muro de Berlim, quando terminou a Guerra Fria, porque não havia mais o outro lado, né, também não havia razão para que os americanos e outros, e nem os daqui de dentro, sustentassem regimes autoritários. Então nós passamos, e com muita luta, a criar condições para que houvesse democracia. Então, nos anos 80, 90, a maior parte desses países que havia passado por um regime autoritário, ou ditatorial mesmo, se recompôs. E se recompôs no sentido da democracia. Mas, ao mesmo tempo que se recompunham, através de mecanismos democráticos, eles tinham que enfrentar outra questão. É que o mundo estava integrado economicamente e esses países tinham que se integrar a esse mundo. O mercado se unificou, né? As multinacionais, a internet, a distribuição do processo produtivo por todo o espaço. Eles tinham que saber como sobreviver, como é que você vai exportar, você vai competir ou não vai competir. No passado, nós não precisávamos competir porque nós aumentávamos o imposto de importação. Aumenta o imposto de importação, fica mais barato produzir aqui. Quando você diminui o imposto de importação para poder ter acesso aos bens e aos fluxos de bens que tem pelo mundo, aí você tem que resolver como é que você vai fazer isso, como é que você vai melhorar a sua produtividade, produzir melhor. E também o que você vai fazer, porque não dá para fazer tudo, né? Então, a partir desses anos, essa região toda teve que, simultaneamente, tratar de criar sistemas democráticos, melhorar a qualidade da sua competitividade econômica para poder se integrar na economia internacional e, ainda por cima, com a democracia, ficou mais visível que eram países muito desiguais. Muita desigualdade, muita pobreza, e tinha que haver programas para melhorar a condição de vida dos povos, né? Então, esses países todos passaram por momentos muito difíceis de adaptação. Isso foi especialmente na década de 90, 80 também. Eu não vou entrar em muito detalhe, que complica muito, mas na década de 80, porque nos anos 70 e mesmo 80, o preço dos petróleos galopou, isso provocou também inflação, dívida externa. Então, nos anos 90, tínhamos que resolver a inflação, a dívida externa, aumentar a competitividade, manter a democracia e criar condições sociais melhores. Não é fácil, não é? Foi uma tarefa bastante difícil e que só pôde ter um pouco de desafogo quando a economia mundial, depois de 2002, teve um crescimento grande. E aí facilitou, porque todos esses países tiveram um crescimento muito grande. Na verdade, muitos deles tiveram o dobro ou o triplo do Brasil, que já teve um crescimento grande, né? Então, facilitou esse processo, mas mesmo assim é um ajustamento difícil de ser conseguido. Bom, todos conseguiram? Não. Conseguiram da mesma maneira? Não. Então, do ponto de vista econômico e mesmo social e até político, a América Latina foi ficando menos homogênea. No começo, se ela tinha aquela base cultural relativamente homogênea, situação de dependência diante dos países centrais ricos, também que homogeneizava os países, e a partir de um certo momento, cada país foi seguindo um curso que não é o mesmo. Alguns tiveram mais sucesso, outros menos sucesso na consolidação da democracia, na integração da sua economia ao plano internacional e na definição de políticas sociais que fossem capazes de melhorar o nível de vida da população. Então, aí as coisas já não são as mesmas. Começamos a notar diferenças importantes. Os países que conseguiram manter a democracia, aumentar a sua capacidade econômica e de competição e criar programas sociais, entraram na fase de prosperidade atual, até o ano passado, com mais chances. O mais foi o Chile, o país que mais, digamos, teve sucesso em enfrentar esses três fatores diferentes foi o Chile. O Chile foi uma ditadura bastante tenaz no tempo do Pinochet, né? E talvez a pior da América Latina, né? Mas o Chile se redemocratizou. Levou tempo, não foi fácil, nunca é fácil, mas se redemocratizou.
E como o Chile tinha uma tradição anterior à ditadura, uma tradição também democrática, ele dispunha de boas instituições, partidos, funcionava direitinho o sistema judiciário, já tinha um governo, um sistema de Estado organizado, o sistema de saúde já era melhor, o sistema educacional já era melhor. O Chile reatou com o processo democrático de uma maneira mais consistente, né? E, em segundo lugar, o Chile teve capacidade também de ver que, como ele era um pequeno país, do ponto de vista econômico, para vocês terem uma ideia, o Chile é a 10ª parte do Brasil. O produto industrial, o produto econômico do Chile todo deve ser igual, um pouco maior que a região de Ribeirão Preto, igual à cidade ao Rio de Janeiro, né? Então, é uma economia pequena, porém, é uma economia dinâmica. E dinâmica na base do quê? No passado, o Chile exportava cobre. Antes exportava outras coisas, mas cobre, basicamente cobre. E tinha frutas. Bom, é difícil você passar de um país que não tem base industrial, como é que ele vai, o que ele vai fazer? Eles souberam descobrir certos canais, certos nichos que permitiam ao Chile sobreviver bem. Sobreviver com o quê? Vinho, que eles melhoraram muito a produção de vinho, houve muito investimento francês e de outros países para melhorar a qualidade do vinho, e hoje você toma vinho chileno em qualquer lugar do mundo, né? Eles são competitivos. Eles exploraram bem os recursos naturais. O Chile está do mesmo lado que a Califórnia, né? E tem uma natureza parecida com a da Califórnia, e um tipo de produção possível parecido com o da Califórnia. O Chile pode produzir frutas que não são tropicais. Pode produzir cereja, pêssego, uva, esse tipo de fruta. E quando é verão nos Estados Unidos, é inverno no Chile. Então, complementa a produção de frutífera chilena, ela é boa para poder, ela pode ser exportada num padrão de qualidade igual, nos momentos que lá é mais difícil ter a produção de fruta. Eles dominaram muito a produção de fruta. E dominaram também o comércio de frutas para fora do Chile. E inventaram produtos novos, por exemplo, salmão. Vocês são crianças e não sabem que o salmão era caríssimo. No tempo da Daniela e meu, não é? O salmão nós não podíamos comer, porque era muito caro, era para gente rica. Bom, hoje o salmão ficou mais acessível. Por quê? Porque os chilenos inventaram o salmão. Não havia salmão. Eu morei no Chile 5 anos, nos anos 60. Não havia salmão no Chile, né? Bom, eles criaram, chama-se assim, fazendas de salmão. Agora até deu uma peste lá, matou tudo. Mas, de qualquer maneira, porque são salmões criados, peixe criado de uma maneira relativamente artificial, não é? Mas o salmão, eles passaram a fazer uma coisa que parece que não tem importância, mas no mundo atual tem muita. Eles passaram a ter a capacidade de exportar ostra, para você comer ostra em Paris. Você vai em Paris, que é famoso por ostra, vai comer lá, pensa que está comendo ostra do Mar do Norte, não, é do Chile. E produzir ostra pode parecer que é uma bobagem, mas não é. Precisa de uma tecnologia grande, tem que ter conhecimento genético, tem que ter uma opção de outros conhecimentos marinhos, tem que ter boa logística, porque a ostra tem que sair uma certa hora, com avião, não sei o quê, distribuição. Bom, os chilenos inventaram modos pelos quais eles podem se articular com o comércio internacional, né? E eles desenvolveram programas sociais, os mais efetivos da América Latina. Por quê? O que eles fizeram? O que nós fizemos aqui no Brasil também, mas de outra maneira. É o que se chama transferência de renda, essas bolsas, né? Isso eram projetos que eram estimulados nos anos 80 e 90 pelo Banco Mundial, pelo BID e tal, e que aqui havia muita resistência em se fazer, porque dizer, bom, em vez de ficar atendendo a uma camada específica, só para um grupo de pessoas, o que tem que fazer é generalizar a educação e a saúde e dar emprego. Bom, só que as coisas não são exclusivas. Você pode, ao mesmo tempo, melhorar a educação, a saúde e dar emprego para todos, e também fazer programas específicos para as áreas mais vulneráveis. Bom, os chilenos fizeram, mas fizeram, por isso que eu disse que eles tiveram mais sucesso que todos, porque eles conseguiram criar um sistema pelo qual a pessoa, depois de certo momento que ela recebe as bolsas, alguns anos, ela ingressa no sistema geral, de educação, de saúde, e eles acompanham para obter emprego, não sei o quê. Bom, é verdade que no Chile são atendidas 200 mil famílias, no Brasil 11 milhões. Então é mais fácil resolver a questão de 200 mil que de 11 milhões. Mas, enfim, de qualquer maneira, o Chile avançou.
Eu não vou entrar no detalhe de país por país. Eu diria que nessa direção de ter êxito ao mesmo tempo na economia, em manter a democracia e fazer programas sociais, alguns outros países fizeram também. O Brasil e o México fizeram, né? E de maneira diferente, o México resolveu seus problemas de integração econômica porque ele é vizinho dos Estados Unidos. Isso já é um problema, dá dor de cabeça, mas também tem alguma vantagem, porque tem um mercado ao lado. Eles fizeram uma integração com os Estados Unidos, o México hoje exporta quase tudo que ele produz para os Estados Unidos. Tem vantagem porque tem bom preço, e tem desvantagem que a crise americana afetou o México diretamente agora. Eles estão na mão dos Estados Unidos, né? Mas, de qualquer maneira, o México avançou também, conseguiu se industrializar muito, né? E manteve... Ele era um país de sistema político muito fechado, quase que de partido único, na verdade, chamava PRI, Partido Revolucionário Institucionalizado. Desde a Revolução Mexicana só existia esse partido, na prática. Bom, agora não é assim, houve alternância de poder, gente da direita ganhou, já perdeu, vai perder de novo, e assim vai, quer dizer, tem um sistema aberto, um sistema não é perfeito, talvez mais, não sei, esse é um julgamento difícil de fazer, se é mais pior ou melhor que o do Brasil, o sistema, é difícil concorrer quem é ruim, né, quem é bom, é difícil, ambos aí têm problemas, mas o fato é que, bem ou mal, a liberdade de imprensa existe no México, tem garantias, enfim, é um sistema democrático, né? E conseguiu uma certa integração econômica e também fizeram programas sociais importantes. O Brasil, vocês conhecem melhor, sabe que isso aconteceu também. Com muita dificuldade, acabou a inflação, fizemos uma integração econômica, o crescimento econômico foi sustentado durante muito tempo, agora tudo parou, porque parou todo mundo, né? Fizemos programas sociais, que também têm dado resultado, estão integrando mais gente, etc, etc. Então, esses países conseguiram, de alguma maneira, se responder aos desafios múltiplos, com dificuldades, uns e outros e tal, mas conseguiram responder esses desafios múltiplos. Outros países já tinham dado respostas mais positivas para as questões sociais no passado. Por exemplo, Argentina, Costa Rica e Uruguai, né? Bom, então, eles tiveram que construir a democracia. O Uruguai é um país muito bom, do ponto de vista democrático, é um país democrático, né? Tanto faz que o Uruguai esteja sendo dirigido por um partido chamado Colorado, que existe lá, o outro é o Blanco, ou que seja pela Frente Ampla, que é da esquerda, como é agora. Pode ser para cá, para lá, não tem importância. As instituições estão lá, ninguém vai acabar com a democracia, e as garantias estão lá, está tudo bem, e tudo bem em termos, naturalmente. E também é um país pequeno, muito menor que o Chile, não pode se aspirar a transformar-se em um país industrializado, mas conseguiu, bem ou mal, se integrar também a esse sistema e tem há muito tempo já um sistema de proteção social eficaz. O México tem um sistema de aposentadorias, tem um sistema de educação bastante bom, né? Isso vem de antes, vem do fim do século XIX e tal. Então, são países, digamos, que tiveram menos problemas que Brasil, Chile ou México para enfrentar os desafios. A Argentina também. A Argentina, como o Uruguai, é um país que tem uma base social boa, grande. A Argentina, em matéria de educação, fez suas reformas há muito tempo. A reforma educacional argentina foi em 1918, né, a principal, né? Não tem analfabeto há muito tempo, né? Tem escola pública de boa qualidade, que é fundamental para poder democratizar, né? Enfim, é um país que socialmente avançou muito, né? Politicamente mais complicado, que teve a herança do peronismo, que até hoje está muito pesada lá. As instituições talvez não tenham a solidez que têm as brasileiras ou as chilenas. Os governos podem interferir mais na justiça do que no Brasil, não é? Enfim, tem que ter lá seus problemas. E teve um retrocesso social muito grande por causa da crise econômica de um certo período, que ela teve uma perda muito grande de qualidade lá na vida da população, que agora foi recuperado, né? Está sendo recuperado por causa do progresso econômico dos últimos anos, permitiu que a Argentina outra vez tivesse alguma expectativa, mas talvez a Argentina não tenha conseguido, do mesmo modo que o Brasil ou que o México, que são países comparáveis, não tivesse que ter tido tanto êxito na sua reorganização econômica. A Argentina não tem, para vocês terem uma ideia, digamos, há 50 anos a Argentina tinha um produto bruto, PIB, maior que o do Brasil. Hoje, o Brasil tem um PIB de 1 bilhão e 300...
milhões de... Não, 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. 1 trilhão e 300 bilhões. A Argentina tem 300 bilhões. Quer dizer, só São Paulo deve ter hoje uns 500 bilhões. Quer dizer, São Paulo sozinho tem um produto maior que a Argentina. Há 50 anos, a Argentina tinha maior que o Brasil. Então, em termos relativos, a Argentina não conseguiu crescer tanto. Não é tanto crescer, como diferenciar a sua economia, ter uma produção de manufatureira boa, um desenvolvimento tecnológico bom, de serviços, a agricultura deles é formidável e tal. Mas, de qualquer maneira, bem ou mal, Argentina, Uruguai e mesmo Costa Rica são países que, do ponto de vista social, já tinham um avanço grande e de alguma maneira, tem altos e baixos, mas foram se mantendo mais ou menos. Bom, outros países não conseguiram tanto, porque não tiveram tantas condições. Uns, como a Colômbia, que tem condições, e que, aliás, conseguiu muita coisa, é um país dividido por causa da guerrilha, por causa do narcotráfico, não sei o quê. A mim até me surpreende quanto a Colômbia conseguiu. Se vocês tiverem a chance ou a possibilidade de ir à Colômbia, vão ver que é uma coisa difícil de entender. Agora melhorou, mas havia até há pouco tempo, você ia a Bogotá, que é a capital, e para ir, por exemplo, a Cartagena, que é uma cidade importante na costa, no litoral. Por terra era muito difícil, que tinha perigo de ser assaltado por causa da guerrilha, por causa do narcotráfico, por causa dos paramilitares, etc, etc. E, não obstante, se você olhasse o que estava acontecendo nas zonas onde isso não ocorria, os programas de saúde melhoraram, de educação melhoraram, o governo atuou. Então, um país complicado a gente poder ter uma avaliação. Tem possibilidades. E agora melhorou a situação, quer dizer, melhorou. Dá a sensação de que há menos insegurança interna na Colômbia, e a Colômbia tem possibilidades. O Peru é um país que também deu um salto grande do ponto de vista econômico. O crescimento do Peru foi de 5% ao ano nos últimos 10 anos, desde o Fujimori. Bom, eles tinham problemas de guerrilha, não sei o quê, e conseguiram restabelecer a democracia. O Fujimori tentou restabelecer a democracia. Bem, e cresceu a economia. Mas o Peru tem uma desigualdade social muito forte, visível. E tem populações indígenas muito numerosas e não se vê essa população comandando o país, né, o presente. E não há programas sociais do tipo dos que nós temos aqui, ou que o Chile tem, o México tem. Então, eu acho que é um país que tem possibilidade de se integrar melhor, está avançando, mas acho ainda que há problemas, né? Todos os países têm problemas, eu digo, mas desse visão assim, muito genérica que eu estou dando, eu diria, eu não colocaria o Peru na mesma categoria que os outros que eu mencionei que tiveram tanto êxito. Acho que o Peru avançou bastante, mas tem problemas sociais. Não é só problema social, falta de expectativa de que as coisas podem melhorar. Porque às vezes a questão não está melhor, eu não estou melhor, mas meu vizinho melhorou e eu acho que meu filho vai melhorar. Aí você tem uma esperança. Quando você acha que as coisas vão ser assim para sempre, dá irritação, né? E tudo ruim não dá. Bom, eu não vou dizer que seja assim no Peru, mas há algo disso. Bom, há outros países, tipo Colômbia, Equador, Venezuela, deixamos para daqui a pouco, Colômbia, Equador, o próprio Paraguai, que são países que têm mais dificuldade de enfrentar esse triplo desafio, né? A Colômbia, a Bolívia, é um país no meio do continente, não tem acesso ao mar, teve uma guerra que ela perdeu o mar que tinha, eles reivindicam até hoje, mas não conseguem, e tem uma riqueza natural importante, que é o gás. E tem um consumidor importante, que é o Brasil, tá? Então, isso já coloca relações difíceis, porque um vai dizer que o preço do gás é caro, o outro vai dizer que é barato, e não existe mais nada de significativo na Bolívia. Além disso, é um país onde a população, vamos chamar, não branca, porque não é toda indígena, mas misturada, é a maioria. E cujo poder só agora eles tiveram algum acesso. No parlamento da Bolívia não havia indígenas, até, digamos, há 10 anos. Né? E o país era indígena. Não é? Por outro lado, a população indígena tem uma diferença cultural muito forte com a população não indígena. Você pega o Brasil é um país misturado, onde também tem discriminação. Também você vai ver, você chegar no Congresso Brasileiro ou qualquer lugar, a proporção dos que mandam não tem nada a ver com a diferenciação de cor da pele das pessoas. A predominância é branca, o que nós chamamos de branco, é meio confuso, mas enfim.
Mas não existe aqui uma cultura diferenciada. Não há uma cultura negra, uma cultura branca, uma cultura... Não há. A cultura é a mesma. Não é? Você pode ter até a discriminação, mas a cultura é a mesma. Quer dizer, a música brasileira, o que ela é? Ela é negra, é branca, é misturada. Não é? Não é assim na Bolívia, não é assim no Peru. Então é mais complicado quando você tem culturas diversas em que uma domina a outra. Aqui não tem cultura diversa. Você pode ter coloração diferente, mas a cultura é a mesma, a língua é a mesma, a comida é a mesma, o jeito de falar é o mesmo. Não é assim na Bolívia, não é assim no Peru, não é assim no Equador. Nem no México, em certas regiões do México. É mais complicado você resolver as questões sociais e mesmo políticas assim. A Bolívia tem esse problema, né? E estamos assistindo agora aí. Então você lê. Agora tem o momento da reivindicação indígena. Então, na Constituição da Bolívia, você vai ver coisas que podem parecer aberrantes do ponto de vista de uma leitura democrática. Quer dizer, aqui, a terra pertence aos indígenas. Quem não for de origem indígena não tem direito à terra. Né? E tem várias coisas dessa natureza. Bastante assim, estranhas, porque a Constituição tem que dizer que todos são iguais perante a lei. Lá a Constituição diz não, uns têm direitos, os outros não têm. Por quê? Porque estão tentando ganhar o que não tiveram secularmente. Bom, eu não estou justificando, estou sempre explicando por que é assim, mas é complicado. Né? E é difícil para um país mediterrâneo, que está sem mar, né, que não tem outra produção senão o gás, como é que ela vai fazer para crescer? É complicado. Bom, a mesma coisa, de outra proporção, se aplica ao Paraguai. Como a diferença? No Paraguai, isso pode parecer que não tem peso, mas tem. Quem quiser ser presidente do Paraguai tem que falar Guarani. Então, os presidentes do Paraguai, por exemplo, um que eu conheço muito bem, mas o Osmose, deve ser eslavo de origem, mas ele, para fazer campanha, ele fala em Guarani. Quer dizer, isso já dá uma certa identidade. E eles falam Guarani. O Paraguai tem 2 idiomas mesmo. Né? Falam os dois, falam espanhol e falam Guarani. Quer dizer, não tem essa marca de segregação cultural. Né? Bom, por outro lado, o Paraguai, provavelmente, eu não tenho dado concreto para dizer isso, mas provavelmente a diferença social não é tão marcante. Né? E como é um país onde tem uma produção agrícola boa, tem terras boas e a população, em grande parte, ainda está no campo, a riqueza não é grande, mas a qualidade de vida não é miserável. Então, é diferente o Paraguai. Tem 1000 problemas. E tem 1000 problemas porque provavelmente você precisa integrar mais. Né? O Paraguai com o Brasil, com a Argentina. E era preciso que o Brasil e a Argentina entendessem que precisa distribuir o investimento naquela região também para poder equilibrar. E certamente é difícil, eles não vão ser polo. Não pode ser polo de nada. É pequeno para ser polo. Polo é o Brasil. Mas também, se o Brasil for polo excludente, vai ter problema no futuro. Porque os paraguaios e outros vão ficar com raiva de nós. Então, precisa ter uma política de integração econômica que dê oportunidades a esses povos para eles poderem também crescer e aparecer. Equador é um pouco mais parecido com a Venezuela. Equador é um país dividido, é um país onde há populações indígenas fortes, que são divididas espacialmente, porque os indígenas estão mais no altiplano, e tem um litoral, onde está a riqueza agrícola do Equador, e onde estão os descendentes de espanhóis em maior quantidade, proporcionalmente. Né? Bom, mas é um país que tem um produto básico também. Só que não é o gás, é o petróleo. O gás é mais complicado que o petróleo, porque o gás você tem que ligar com o gasoduto. Você não vai é difícil transportar o gás da Bolívia para cá de caminhão, não pode. O petróleo você tem gasoduto mesmo, mas você leva para o navio e manda para o mundo todo. Você encontra comprador, é um produto que é mais fácil de você sobreviver com ele. Mas todo país petroleiro tem dificuldades. Primeiro porque, às vezes, tem zigue-zague de preço. Né? Quando o país é muito rico, como os países árabes, tem muito petróleo que você extrai barato, eles ganham tanto que o zigue-zague de preço não chega a afetar. Mas afeta outra coisa. Dificilmente um país petroleiro é outra coisa senão petroleiro. Quer dizer, ele passa a importar tudo, ele tem muito dinheiro, ele compra tudo, ele cria uma classe mais ou menos ociosa, que são os políticos que tomam conta das decisões econômicas, ou é o rei, ou sei lá quem é, como no caso dos países árabes. Então, são países que é preciso ter muito cuidado para evitar que o petróleo domine de tal maneira a economia
e gere tanta riqueza que a briga vai ser por quem é que controla o petróleo. Né? Bom, o Equador não tem tanto petróleo assim, mas tem algum petróleo. E tem as outras dificuldades que eu mencionei aqui, relativas à questão da integração cultural, em menor escala, mas tem. A democracia, eles estão mais ou menos, vai e vem, mas, enfim, tenta. Né? Não se integrou, ele produz basicamente petróleo e banana. Né? Estão tentando diversificar, mas é difícil, e tem muita desigualdade social também. A Venezuela já é outra coisa, porque a Venezuela tem muito mais petróleo. Né? E é um país rico, não só em petróleo. A Venezuela é rico em terra, tem outros minerais, e tem a possibilidade de diversificar mais sua economia. Como o preço do petróleo cresceu muito, para vocês terem uma ideia, quando eu era presidente, o Chávez já era presidente também, o barril do petróleo custava $15. Agora, o ano passado, foi $150. Então, o governo do presidente Chávez estava inundado de dinheiro. Né? E ele usou esse dinheiro para fazer política externa, para fazer uma opção de coisas. Sempre que me perguntam o que eu acho dele, para não entrar em coisas de outra natureza, eu digo, depende do que ele vai fazer com esse dinheiro. Se ele usar esse dinheiro para criar condições permanentes de melhoria de vida da Venezuela, está feito. Né? Se melhorar, industrializar, dar educação e tal. Se ele usar para outros fins, a história vai cobrar dele não ter aproveitado aquele momento de oportunidade para crescer. Mas ela tem chances. Não é um país que não tem horizonte, né? Porque o petróleo dá horizonte, e porque a Venezuela também tem, os outros também têm em outra medida, mas tem, alguns deles têm. Tem uma base cultural, tem universidade, tem uma certa diversidade já de serviços, tem uma ligação muito forte com os Estados Unidos. Os países petroleiros geralmente têm uma ligação muito forte com o consumidor, são os Estados Unidos e tal. Bom, por fim, para não falar demais, América Central. A América Central é outro mundo. É um mundo muito mais polarizado pelos Estados Unidos, e os países são diferentes. Como eu mencionei já aqui, a Costa Rica é um país muito mais equilibrado que os demais, porque tem democracia estável, resolveu acabar com o exército há muito tempo, não tem exército, não tem forças armadas, é um país que tem nível educacional, que escolheu uma coisa que é importante, como o Chile um pouco, ele escolheu certas áreas em que ela podia competir. Então, por exemplo, eles produzem chips para informática, né? Lá na Costa Rica. E por que produzem lá? Porque eles têm muito boa organização logística. Então, rapidamente você pode importar e exportar partes do que você precisa para a produção. E porque tem garantias também constitucionais, legais e tal. Enfim, e tem uma visão sobre o meio ambiente muito positiva também. Eles preservam bastante bem e tem uma preocupação continuada com a questão ambiental. É um país que avançou razoavelmente. É um país pequeno, né? Também tem um nível educacional mais elevado do que a média dos países centro-americanos, e mesmo que as nossas. Enfim, é um país que tem não vai ser provavelmente uma grande potência, mas para que ser grande potência? Não precisa. A Noruega não é uma grande potência, mas vive-se bem lá. Né? Então, na Costa Rica, possivelmente, as pessoas vão viver bem, mesmo que ela não tenha aspirações de ser grande potência. Né? Bom, os outros são mais difíceis. Eles melhoraram, se integraram um pouco mais. Guatemala tem mais possibilidades, é maior, tem uma agricultura mais diversificada, tem café, tem uma opção de outros produtos, é um país muito bonito. E houve um certo avanço no sentido da democracia. Aquilo lá era muita ditadura, muita violência, muito crime. Crime continua. E aqueles bandos que prendem nos Estados Unidos e migram para lá. E esses países dependem muito de uma coisa que no passado nem se falava. São as remessas de dinheiro que os migrantes mandam. O pessoal que vai para os Estados Unidos, isso o México também. E que alguns países, por exemplo, como El Salvador, a porcentagem de remessas de recursos dos migrantes salvadorenhos que vivem nos Estados Unidos para El Salvador é um item importantíssimo para Salvador. Sei lá, 30% do produto. Né? É remessa de dinheiro. Né? Para vocês pode ser que não saibam, no Brasil, eu não tenho dado de memória agora, mas recebe por ano mais ou menos 6 bilhões de dólares de brasileiros que estão no Japão e nos Estados Unidos, e um pouco na Europa. Isso para nós, 6 bilhões, o Brasil tem, como eu disse aqui, tem um produto de 1 trilhão e 300 bilhões, tá?
a gente nem percebe. Mas quando o produto é baixo, global, e um país recebe bilhões, como esses recebem, eles dependem muito disso. O México também, muito disso. Então, quando tem uma crise como essa agora, isso afeta diretamente, porque as pessoas perdem seus empregos lá, não tem como mandar dinheiro. Então, são países que têm ainda uma relação muito complexa, dependem muito desses fatores, que não são controláveis diretamente pelos seus povos e pelos seus governos, né? E que também são países que têm dificuldades pelo seu próprio tamanho, eles estão se integrando mais e mais. E os americanos tiveram a sabedoria de criar certas condições de vantagem para a América Central e para o Caribe, para as ilhas. Eles baixaram as tarifas para poder vender nos Estados Unidos. Então, bem ou mal, esses países deram uma certa melhorada. Em suma, eu acho que houve uma mudança muito grande na América Latina, essas que eu mencionei, na direção que eu mencionei aqui. As respostas dependem de cada país. Se nós olharmos o que acontecia há 20 anos, há 10 anos mesmo, com o que acontece hoje, a situação melhorou, né? Agora nós vamos, em conjunto, enfrentar as dificuldades da crise mundial, que também a crise mundial vai afetar diferentemente cada país. Um país que é mais diversificado na sua produção, que exporta para mais países do mundo, ou que tem um mercado interno grande, tem mais proteção. É o caso do Brasil, né? O México, que exporta só para os Estados Unidos, tem menos capacidade de se defender. O Chile já tem um pouco mais de capacidade de se defender. A Argentina, relativamente, também, né? Os países da América Central terão menos, que dependem mais do mercado que está sofrendo a crise maior, né? Então, nada está garantido que no futuro vai ser melhor ou pior. Depende do que se faça. Mas, obviamente, as oportunidades não são as mesmas. E alguns países tiveram a possibilidade como é o caso do Brasil, de se tornarem um pouco de polo. Houve muito investimento no Brasil, muito capital estrangeiro e nacional, mudou a qualidade da nossa produção, tudo. E como você também exporta, tem que ser a mesma produção do resto do mundo, o automóvel tem que ser igual aqui ao que se faz na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, senão não exporta. Então, melhorou o padrão de qualidade, né? Então, houve um avanço grande. Eu diria que no conjunto houve, mas houve avanços diferenciados.